Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Pessoal, eu trouxe aqui para fazer a análise hoje a edição 1185 da revista Exame da editora Abril, desta quinzena, 15 de maio de 2019, ano 53, número 9. Como vocês sabem, ela é uma edição quinzenal. Não sei se vocês perceberam na capa, mas ela fala na próxima Revolução Verde e ela dá vários exemplos pelo mundo. E eu vou começar uma série sobre a Holanda, como é a agropecuária na Holanda, que é um dos países de referência para o mundo. Mas no início eu vou dar uma focada naquilo que é praticamente o primeiro artigo editorial que abre a série dos articulistas na revista, que é a série Primeiro Lugar, assinado pela Denise Godoy. E a reportagem é sobre infraestrutura e, como vocês podem ver, o tamanho do apetite chinês, falando sobre os investimentos chineses no Brasil. Não sei se vocês sabem, mas o vice-presidente da República, general da Reserva, Hamilton Mourão, está na China para costurar acordos futuros e para desfazer a confusão que foi feita durante a campanha presidencial. Então, a foto é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. A China Communications Construction Company avalia projetos no Brasil que somam mais de 100 bilhões de reais. Esse é um investimento muito significativo e muito importante para o Brasil. É até interessante, simbólico, neste momento o Hamilton Mourão estar na China, uma vez que, como vocês estão aí acompanhando no nosso canal, nós fizemos uma série de reportagens acerca do conflito comercial entre os Estados Unidos e a China. Seria um momento muito inteligente de tirar partido desse conflito, se alinhar com um dos dois, ter aí uma forma de ver equilibrada e se aproveitar desse momento delicado e conseguir mais recursos para o Brasil. Mas vamos à reportagem. A China Communications Construction Company, 4CCCC, China Communications Construction Company, maior empresa chinesa de infraestrutura, está de olho em grandes obras no Brasil. A empresa avalia 26 projetos que, somados, significam investimentos de 102 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Para um país como o Brasil, que sofre com falta de infraestrutura, sobretudo rodovias, ferrovias, viadutos, pontes, canais fluviais, seria um investimento significativo, importante e poderia mudar o país sem dúvida nenhuma. Os setores prioritários são os portos, ferrovias, desenvolvimento urbano e indústria. Sem dúvida, nós temos muitos corredores, ou melhor, gargalos urbanos em algumas cidades que precisariam de obras de reurbanização, caso de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E essa ideia de investir nas indústrias é fundamental, já que o Brasil desde 1996 vem passando por um processo de industrialização, em parte causada pela concorrência chinesa. Entre as obras no radar estão a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que ligará o Tocantins à Bahia, e a Ferrogrão, conectando os estados de Mato Grosso e Pará. São dois corredores extremamente importantes. O Tocantins-Bahia, ele passa pela região brasileira que mais se desenvolve no momento, chamado Mapitoba, que reúne 4 estados brasileiros: Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. E esta rodovia, essa ferrovia, a Ferrogrão, já teve vários nomes inclusive, que vai ligar o Mato Grosso e Pará, ela vai desafogar a problemática rodovia Cuiabá-Santarém, que na época das chuvas
é praticamente intransitável, o que se torna muito sofrido para os caminhoneiros e, obviamente, com os prejuízos. Isto significa prejuízos também no preço do produto. As licenças para a construção de ambas devem ser leiloadas no ano que vem. A CCCC tem interesse especial nos projetos Greenfield, ou seja, os de construção partindo do zero. E isto seria fundamental. Por quê? Porque os chineses fazendo, nós teríamos confiança na qualidade do produto, evitando cenas grotescas, como está acontecendo em São Paulo, onde certas obras, por estresse, por uso, sem manutenção, estão ruindo. Então, com os chineses, nós teríamos garantia, evidentemente, e nós devemos ter garantia do projeto, assinar um projeto com garantia, mas com os chineses, com certeza, isso seria garantido. A maioria das obras em vista segue um modelo de parcerias público-privadas, com o governo federal e as administrações estaduais, mas também há projetos da iniciativa privada. Se isso for sério, se isso for levado de forma competentemente e não para beneficiar bolsos alheios, isso, sem dúvida nenhuma, é importante para os dois campos, tanto para o campo estatal quanto para o campo privado. Além do que, nós podemos aprender com os chineses a tecnologia de construção civil, que hoje eles são os melhores, o melhor país do mundo. Um deles já deve sair neste ano. Em 2016, a CCCC comprou 80% da empresa brasileira de engenharia Concremate, como se fosse uma empresa de concreto do Mato Grosso. Em 2017, arrematou 51% de um novo terminal privado do Porto de São Luís do Maranhão, cujas obras são lideradas pela Concremate. Concremate, então, que surge originalmente no Mato Grosso, mas que já está fazendo obras em várias partes do país. Inclusive, esse Porto de São Luís, ele vai auxiliar, ele vai desafogar o Porto Ponta da Madeira em Itaqui, que transporta o minério de ferro para vários países do mundo, ligando a Serra de Carajás, a área de produção, até a área de despacho internacional, que é no Porto Ponta da Madeira. Com 2.700 funcionários e faturamento da ordem de 550 milhões de reais, a Concremate tem ajudado a CCCC a levantar os projetos que seriam de interesse do gigante chinês no país. Os chineses consideram o Brasil um parceiro estratégico e veem a crise econômica porque passamos como momentânea. E isso é fato, inclusive foi reafirmado ao Brasil na viagem do vice-presidente Hamilton Mourão. Sobretudo agora que com a guerra comercial a China vai querer fidelizar o Brasil, que é um mercado importante e, como eu disse, é hora da gente tirar proveito. Afirma Eduardo Salgado Viegas, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Concremate. Muito bem, gente. Esta, então, era a reportagem que eu queria trazer para vocês da primeiro lugar, da sessão primeiro lugar, mas agora nós vamos começar aquela série que a gente disse a vocês e que é a série da capa, né? A reportagem, a próxima Revolução Verde. Nós tivemos 2 revoluções verdes ao longo da história e, segundo o exame, nós estamos próximos de estar na terceira. A reportagem foi feita pelo Ernesto Yoshida, direto de Amsterdã, que é a capital da Holanda ou dos Países Baixos. Vejam que foto belíssima da flor que é símbolo do país, que são as tulipas, e diz o título da foto: Campo de Tulipas. A Holanda é a grande produtora de flores, mas seu maior talento é saber vender. Vamos lá, muito além da fronteira é a reportagem.
Com pouca terra e mão de obra cara, a Holanda aprendeu a usar a tecnologia e a habilidade em agregar valor aos produtos para se tornar uma potência do agronegócio. E isso a gente está fazendo análise por dois motivos. Primeiro, que em Geografia do Paraná, na playlist de Geografia do Paraná, que nós mantemos aqui no canal Geomasa, e que a gente completou a 30ª aula de Geografia do Paraná, nós estávamos analisando os grupos de imigrantes que formaram o estado do Paraná. E os holandeses, sem dúvida nenhuma, eles foram grandes destaques no Paraná, colaboraram demais, sobretudo com o cooperativismo. E grandes empresas, entre elas a Capal, a Klabin e a mais importante delas, que é a Batavo. Gente, agora a Holanda, como o texto diz, ela é um país minúsculo. A Holanda ela tem aproximadamente o tamanho do nosso Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, do estado do Espírito Santo, tamanho da ilha de Marajó, que fica ao lado ali de Belém. E é um país que vem lutando desde o século XII com a falta de território, tanto que uma das tecnologias inovadoras deles é justamente tirar terra do fundo do mar, aquilo que a gente chama de pôlderes. Feita essa introdução, vamos começar então a analisar a reportagem. Os holandeses lutam há séculos para domar as águas do Mar do Norte. Além disso, gente, como evidentemente nos mares nós temos correntes oceânicas e temos também tempestades, eles constroem grandes muros de arrimo, Mar do Norte adentro, para quebrar as ondas e as tempestades, para não atingir o território holandês. E por que isso acontece? Porque metade do país está abaixo do nível do mar, graças a esta luta que já dura 9 séculos de conquistar a terra do fundo do mar. Ao visitar a região por volta do ano 325 a.C., o geógrafo grego Píteas observou que mais pessoas morriam na luta contra a água do que na luta contra o homem, dizendo então da dificuldade que os holandeses, que os habitantes da época, obviamente não chamavam-se holandeses, tinham para poder evitar as enchentes e as tempestades do Mar do Norte. Com o tempo, para controlar as cheias, os holandeses aprenderam a construir um complexo sistema de barragens, diques, canais, moinhos e estações de bombeamento de água. É isso que genericamente a gente chama de pôlderes. E o processo de construção é de polderização. Hoje, 1/3 do território da Holanda encontra-se abaixo do nível do mar. Há áreas que ficam quase 7 metros abaixo da superfície marinha. Mas é difícil encontrar quem não confie no sistema de defesa contra inundações. Quando eu estou dando aula sobre isso para os meus alunos, eu até faço eles imaginar que nós estamos dentro de uma sala de aula na Holanda e que o teto é onde está o nível d'água e que a gente está abaixo do nível d'água, mas para que eles não tenham preocupação nenhuma, porque é tudo muito bem feito, tanto é que esse trabalho dura 9 séculos e eles têm pouquíssimos registros de acidente. Ainda assim, a terra é um ativo escasso. Com 41.500 km², a Holanda inteira caberia dentro do estado do Rio de Janeiro. E tem mais, há quem diga que não é só 1/3 do país, mas sim meio, porque já considera uma área em que a polderização avança. Aí a Holanda teria 49.000 km², ou seja, 8.000 quilômetros a mais do que o texto fala. Então a Holanda estaria, neste momento, ele considera a área efetiva, mas a Holanda está num processo de polderização em mais 8.000 km² dentro do Mar do Norte.
A parte aproveitável para a agricultura soma pouco mais de 10 mil quilômetros quadrados, cerca de metade da área de Sergipe, o nosso menor estado. Sem dúvida, Sergipe tem por volta de 22 mil quilômetros quadrados, um pouquinho menos. A Holanda, então, que esse território, segundo o texto, de 40 mil quilômetros quadrados, 25% é utilizado para a agropecuária. Mesmo com essas limitações, e aí vem a agricultura intensiva de capital que a Holanda desenvolveu, a Holanda transformou-se numa potência do agronegócio. Então é o que a gente sempre comenta. O Brasil tem um espaço que é o maior espaço agriculturável do mundo, como eu mesmo já disse aqui, de 5 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Não dá nem para falar isso para um holandês, né? Imagine você falar para um holandês que tem um país que tem 5 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, sendo que eles têm 10 mil e resolvem o problema do seu país. Eu acho que pela cabeça deles não devem nem acreditar, muito menos acreditar que nós somos pobres com espaço desse tanto. A Holanda é a segunda maior exportadora de produtos agropecuários do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. O Brasil é o quarto. Como eu disse, é inacreditável. Por quê? Porque o Brasil ele tem um espaço agriculturável, gente. Simplesmente, vamos comparar? Ó, a Holanda tem 10 mil quilômetros quadrados. Se tivesse 100 mil quilômetros, seria 10 vezes mais. 1 milhão, 100 vezes mais. O Brasil tem um espaço agriculturável 550 vezes maior que o holandês. Eu vou repetir. O espaço agriculturável do Brasil é de 5 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. O da Holanda é de 10 mil. O Brasil tem um espaço agriculturável 550 vezes maior que o da Holanda. E a Holanda está à frente do Brasil como o segundo maior exportador de produtos agropecuários, e o Brasil é o quarto. Então, quando eu fico injuriado aqui no canal, quando eu perco a paciência, eu gostaria que vocês avaliassem esse tipo de informação, pesassem esse tipo de informação. Porque se o sujeito é brasileiro e corre sangue nas veias, e ele conhece isso, ele não vai ficar com cara de Buda. Bom, e o mais impressionante, de cada hectare ocupado pelo setor agropecuário, a Holanda tira uma receita anual de 114 mil dólares, com exportações, mais de 100 vezes o valor obtido pelo Brasil. Então, gente, o que eu posso comentar? O Brasil consegue obter $1.000 por hectare em relação à exportação de produto agropecuário. A Holanda, 114 mil dólares. Então, vamos falar em produtividade? Vamos falar em produtividade? Qual é o tamanho do espaço agriculturável do Brasil em relação à Holanda? A gente já sabe, 550 vezes maior. Só que a agricultura holandesa, em termos de rendimento, ela é 100 vezes maior em termos de valor agregado. Então, a agricultura holandesa, gente, ela é 55 mil vezes mais efetiva que a brasileira. O que é que que vocês gostariam que eu falasse para vocês? Que o Brasil está no caminho certo? Que nós somos bons no que fazemos? Nós que temos vocação para lidar com a agropecuária, simplesmente levamos uma goleada de um país minúsculo. Bom, a força do agronegócio holandês se assenta em pequenos produtores familiares altamente tecnificados. Esse é o segredo: conhecimento, tecnologia, técnica, investimento em educação.
Isto é a saída para o Brasil. São agricultores como a ex-professora da escola primária, Petra Barenzi, que largou seu ofício para ao lado do marido, Leon Barenzi, graduado em Economia e Negócios, dar continuidade aos negócios de ambas as famílias. Os pais e os sogros de Petra começaram a produzir pimentões há 55 anos. Vocês acham que isso era um exemplo que existiria no Brasil? Uma professora e um economista são casados, abandonam suas carreiras promissoras num país em que reconhece e paga muito bem por essas duas profissões, abandonam suas carreiras e vão para a roça plantar pimentões. Vocês acham que isso é concebível no Brasil? Mas isso é concebível num país rico, gente. Então, talvez por isso que se alimente tanto preconceito pelo setor primário no Brasil. Em 2007, Petra e Leon deixaram Westland, tradicional região de cultivo de hortaliças, em estufas no sudoeste da Holanda e instalaram-se em Middenmeer, 50 quilômetros ao norte de Amsterdã. Eles compraram um lote de 47 hectares no Agriport A7, um novo parque empresarial que então se abria perto da capital holandesa. Então aqui está contando a trajetória, tanto da Petra como do Leon Barenzi, que deixaram sua região Westland. Olha só, Westland já era uma região onde a agricultura era tecnificada, hortaliças em estufas, para dar um rendimento melhor. E eles foram para uma região pioneira, né? Eu estou dando risada por quê? Porque regiões, quando a gente fala em região pioneira, a gente imagina o Mato Grosso, com 900 mil quilômetros quadrados, o oeste dos Estados Unidos, com 2 milhões de quilômetros quadrados. Estão falando de um polder, gente, que é um lote chamado Agriport A7 do lado da capital. Então essa é uma região pioneira porque eles estão começando o cultivo de pimentões ali. Por falta de terras, não havia mais como expandir nossa produção em Westland, disse Petra, depois de pedalar uma bicicleta com a reportagem da Exame para mostrar os 30 hectares de estufas onde ela e o marido produzem pimentões e tomates. É muito comum na Holanda, os deslocamentos não são muito longos, o país é pequeno, então se usa muita bicicleta, o meio ambiente agradece muito, quanto menos carros, menos caminhões, menos trens, a diesel, mais limpeza para o meio ambiente, e a Holanda também é exemplo no que tange ao cuidado do meio ambiente. Entende-se a dificuldade em encontrar áreas para aumentar a produção. Claro, a Holanda é um país pequeno e, além disso, 1/4 só das terras são agriculturáveis. A Holanda tem as terras agrícolas mais caras da União Europeia, em torno de 63 mil euros o hectare. Na região de Ribeirão Preto, uma das mais valorizadas do estado de São Paulo, o preço do hectare está ao redor de 36 mil reais ou 8 mil euros. Na Holanda, custa 8 vezes mais que uma das regiões mais nobres do país, Brasil, que é a área de Ribeirão Preto, onde o agronegócio predomina. Mas não era de se esperar o contrário. Por que não era de se esperar o contrário? Porque, como a gente vem dizendo, e a própria reportagem, é um país sem terras, um país que luta para tirar a terra do fundo do mar. É óbvio que o investimento é grande, a terra seria muito valorizada. Diante da escassez de terras, está em curso um processo de consolidação do setor. No fim da Segunda Guerra, havia mais de 400 mil propriedades agrícolas na Holanda.
hoje são 54 mil. Olha que coisa interessante. Isso significa que está acontecendo o quê? Uma concentração fundiária na Holanda. Mas por quê? Por conta da valorização, por conta da obtenção de lucro por hectare, que é altíssimo, 114 mil dólares. Então, quem tem mais empreendedor, quem é mais empreendedor, quem gosta mais do setor, evidentemente, vai comprando mais terras. Com isso, o tamanho médio das propriedades aumentou de menos de 6 hectares em 1950 para em torno de 30 hectares atualmente. Você está achando que é muita terra? Eu vou contar uma história para vocês. Aqui no estado de São Paulo, a gente mede as terras em alqueire. É o menor alqueire do país, que é o chamado alqueire paulista ou alqueirinho. Tem também o alqueire goiano ou mineiro, que é chamado de alqueirão, que é o dobro do alqueire paulista, e tem o alqueire baiano, que é 8 vezes maior do que o alqueire paulista. 1 hectare vale 10 mil metros quadrados. Um alqueire vale 24.200 metros quadrados. Então, gente, o que é 30 hectares? Pega 30 e divide por 2,42. 12 alqueires. Vocês sabem o que é para ser considerado no estado de São Paulo uma fazenda? Vocês sabem o que é? 70 alqueires. Isso é um sítio. É uma chácara. Entendeu, gente? Então, a gente tem que... Eu estou rindo o texto todo, porque quando eu falo em concentração fundiária, a gente pensa no Brasil. Mas aqui é uma brincadeira. Porque ela está falando, o texto está dizendo que passou de 6 para 30 hectares. Agora, as fazendas, entre aspas, médias da Holanda, têm 12 alqueires. Fala para um produtor de tomate, para um produtor de pimentão no Brasil, se ele conseguiria produzir em 12 alqueires. E mais do que isso, gente, em 30 hectares, que são 12 alqueires, quanto que eles tiram de lucro, gente? Eles tiram de lucro 3 milhões e 600 mil dólares. Vocês entenderam? Em 12 alqueires, eles obtêm por ano 3 milhões e 600 mil dólares. Vamos multiplicar por 4? 14 milhões e 400 mil reais. É o que dá 12 alqueires de lucro para quem planta tomate e pimentão. Então tem todo sentido do mundo a família abandonar os ofícios. Porque por mais tecnificados que eles fossem outra profissão, eles não iam obter 14 milhões de reais de lucro por ano, o que dá para a família 1.200.000 reais de lucro todo mês. Quantas famílias no Brasil? Eu não estou falando de faturamento, eu estou falando de lucro. Quantas famílias no Brasil lucram 1.200.000 reais por mês? Vai ser muito difícil você encontrar, mesmo em grandes empresários brasileiros. Bom, hoje em dia só sobrevive quem produz em larga escala. Eu vou rir de novo, gente, porque é larga escala em 12 alqueires. A realidade é muito diferente da do Brasil. Os investimentos são altos e temos muita concorrência de espectra. A saída que muitos produtores encontram para se manter, melhor dizendo, em um mercado competitivo é a especialização. O principal negócio de Petri Leon é a produção de pimentão laranja, uma variedade de sabor suave e adocicado, usado em saladas e pratos quentes. Aqui no Brasil ele é realmente muito saboroso no cuscuz. Quem gosta aí de cuscuz, quando tem aqueles pimentões de 3 cores, o amarelo, o laranja e o verde, o sabor é acentuado. A colheita ocorre de março a outubro. Vamos tomar cuidado, porque nesse período no Brasil está friozinho.
Nós pegamos aí basicamente o inverno, só que lá é hemisfério norte, portanto é verão. Por isso que é este período. Em média, 30 mil quilos por dia, volume que coloca os barense como os maiores produtores mundiais desse tipo de pimentão. Gente, é inacreditável. E qual é o tamanho da terra deles? 47 hectares. Digamos, uma vez e meia maior que o módulo rural da Holanda. O módulo rural da Holanda é 30 hectares, eles têm uma fazenda de 47, é uma vez e meia o módulo rural, e eles conseguem, no período da colheita, de março a outubro, 30 mil quilos por dia. Os maiores produtores mundiais de pimentão laranja. É brincadeira? Vamos dividir a terra deles, 47 hectares, por 2,42. Vai dar mais ou menos 20 alqueires. No estado de São Paulo, qual é o tamanho para ser fazenda? 70 alqueires. Eles, em 20 alqueires de terra, de um país que tira a terra do fundo do mar, conseguem ser simplesmente os maiores produtores mundiais do pimentão laranja. Entenderam a diferença de um país rico para um país pobre, de um país que investe em conhecimento e tecnologia para um país que está pouco preocupado com esse tipo de situação? Bem, vou ficando por aqui. Como eu disse, é uma série, nós temos aí muito assunto pela frente, mas por hoje é só. Até a próxima.